que quando você parece muito ativa, dando resultado, fazendo as coisas, servindo a todo mundo, você parece que está realizando, parece que você está entregando, que você está sendo uma pessoa muito boa e muito servil, mas que você pode ainda assim estar procrastinando? Curioso, né? Mas hoje a gente vai desmistificar um pouquinho essa palavra. Então, procrastinar é quando você sabe o que você tem que fazer, mas faz outra coisa no lugar, ao invés de fazer aquilo que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Muitas vezes as pessoas se culpam, as pessoas se chamam de inúteis, as pessoas se chamam de inconsequentes, de sem foco, de eu sou assim, sou muito boa, mas eu estou acomodada. Mas tem muita gente que está procrastinando e está trabalhando. Tem muita gente servindo que está procrastinando. Tem muita gente que está em casa, fazendo várias coisas em casa, mas também está procrastinando. Existe um conceito que talvez ainda você não saiba, porque geralmente as pessoas falam de produtividade ou de procrastinação de uma forma muito superficial. Mas hoje a gente, de uma forma breve e fácil de você entender, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Procrastinação, ela pode ser produtiva. E esse é um conceito que as pessoas pouco falam. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o almoço, mas na verdade eu devia estar escrevendo aquele relatório. Hoje eu vou fazer o relatório, mas na verdade eu devia estar fazendo o meu vídeo. Eu estudo algo sobre o tema, mas na verdade eu estou evitando fazer o que eu precisava fazer, que era começar a escrever. Sabe uma outra forma muito comum de a gente ser produtivo e ainda estar procrastinando? Começar 100 projetos paralelos, 100 projetos ao mesmo tempo, e você não finaliza nenhum e principalmente não finaliza aquele que importa. Então, veja, nem toda ocupação é entrega. E nem toda tarefa é uma ação alinhada ao que importa. Anne, o que importa? Importa o seu objetivo. Importa aquilo que você quer alcançar. E se você ainda não sabe aquilo que você quer, aí a gente tem que dar alguns passos para trás para descobrir aquilo que você realmente quer. Mas esse não é o foco deste vídeo. Mas se você já sabe o que você quer, você precisa estar com todas as ações da sua vida, veja bem, todas, alinhadas àquilo que você quer. Isso significa dizer que tudo que você vai fazer, toda a sua agenda, vai estar alinhada àquilo que você realmente quer. Então, por exemplo, se eu quero montar um negócio, meu objetivo é começar um negócio novo. Então, todas as ações do meu dia vão estar alinhadas para que eu possa construir esse novo negócio, estabelecer esse novo negócio. Se o meu objetivo é ter uma família feliz, uma família harmônica, uma família
que esteja de acordo com aquilo que eu acredito, todas as minhas ações precisam estar alinhadas a isso. E muitas vezes a mente, ela é muito perspicaz. E o que ela faz? Ela cria justificativas convincentes para nos manter ocupada e longe do que vai me gerar um certo incômodo. Mas se a gente parar bem para pensar, talvez no caso da pessoa que quer montar um negócio, estar trabalhando num outro lugar não é tão cômodo assim. Também tem o seu grau de incômodo. E talvez seja mais incômodo você continuar naquele lugar do que você fazer os movimentos que você precisa para sair dele. Se você quer ter uma família feliz, harmoniosa, de acordo com aquilo que você acredita, não ter essa família pode ser tão incômodo quanto fazer o que precisa para você ter a família que você deseja. Se você quer comprar um carro e você não faz o que é preciso para comprar o carro, pode ser muito mais incômodo continuar andando de ônibus, esperando numa parada de ônibus, perdendo tempo, correndo riscos, do que o movimento que você precisa fazer para adquirir o carro. Só que muitas vezes, aonde a gente está, a gente já conhece. É incômodo, mas é conhecido. O nosso cérebro já sabe o que fazer naquela situação. Então, a gente vai sempre sendo levado para onde a gente já conhece, porque teoricamente é mais seguro. A nossa ancestralidade, enquanto ser biológico, sabe que é mais seguro eu ir por onde eu já conheço. Mas isso não vai te levar para onde você quer estar. Então, às vezes a gente, inclusive, chega a confundir o descanso com a procrastinação. Você passou uma semana inteira trabalhando e aí no sábado você vai assistir uma série, você se culpa porque você está assistindo aquela série. Você passou o dia inteiro fazendo várias coisas importantes para aquilo que você quer realizar. Mas no final do dia você se culpa porque você ficou meia hora no celular, ou porque você está lendo um livro, ou porque naquele domingo você resolveu sair com seus amigos ou com o namorado, ou porque você resolveu dar voz ao seu corpo, dar voz àquilo que você sente, e olhar pela janela e ver um pôr do sol bonito. Ou porque você não tomou aquele café agitado do dia a dia e você parou ali 1 hora, 2 horas para tomar um café gostoso com o seu namorado, com o seu marido, com uma amiga, sozinha. Então, descansar com presença é saber por que você está descansando. E isso não é procrastinar, é um investimento que você está fazendo em você mesma, para que você tenha força para continuar. Muitas mulheres que eu atendo estão sobrecarregadas. E quando descansam, sentem culpa por descansar. E muitas vezes a culpa por descansar vem de não saber o que quer ou de não fazer o que precisa para alcançar o que quer, por não ter uma agenda, por não saber priorizar o seu tempo, por não saber organizar esse tempo, por não saber dizer não,
por não saber delegar. Olha só quantas outras coisas vão aparecendo quando a gente começa a pensar nessa palavra procrastinação. Então, ela é muito mais profunda do que a gente consegue imaginar. E às vezes a gente procrastina por medo do fracasso, por perfeccionismo, às vezes um trauma que a gente tem, uma sensação de inadequação. E se eu fizer e não ficar bom? E se eu fizer e não der certo? E se eu terminar, o que vai vir depois? E se eu fizer e isso me trouxer felicidade? Será que eu sei lidar com essa felicidade? Parece muito louco, né? Mas acontece isso muito mais do que vocês imaginam. Sim, tem muitas pessoas que têm medo de ser feliz. Eu não posso ser feliz porque meus irmãos não estão felizes. Eu não posso ser feliz porque os meus pais não estão felizes. Eu não posso ser feliz porque o meu filho não está aqui comigo. Eu não posso ser feliz porque a minha família não está desfrutando disso comigo. E aí eu me sinto culpada por estar sendo feliz. Então, se eu sei que eu vou me sentir culpada por estar feliz, é melhor eu ficar onde eu estou. Porque se eu fizer o que eu preciso fazer, eu vou ficar feliz. E aí depois vem a culpa. E eu não sei lidar com a culpa. Procrastinar também pode ser o seu corpo dizendo: eu não quero errar de novo. Porque eu sei que se eu errar, eu posso ser punida. Porque eu sei que se eu errar, eu posso passar vergonha. Porque eu sei que se eu errar, vão me criticar. Então é melhor eu nem tentar. Porque quem tenta corre o risco de errar, mas também corre o risco de acertar. Então, algumas perguntas que você pode começar a se fazer para reconhecer se o que você está evitando é uma fuga ou se é um cuidado. Então, aqui fica um exercício de reflexão e eu espero que realmente seja feito por você, porque a intenção não é que a gente se encha de teorias aqui, é que aqui seja um espaço para te levar para reflexão mais profunda, para que dentro das sessões a gente possa conversar e dialogar muito mais sobre isso. Então, o exercício é o que eu estou evitando sentir ao adiar fazer aquele relatório? O que eu estou evitando sentir ao adiar poupar dinheiro para comprar a minha casa? O que eu estou evitando sentir ao me relacionar com alguém? O que eu estou tentando sentir ao não terminar aquele projeto que eu comecei? Então, o que eu estou evitando de sentir ao adiar isso que aparentemente é tão importante? Isso que eu estou fazendo me nutre ou me anestesia? Você pode escrever. Escrever é muito bom. Pensa um pouquinho sobre isso, escreve. Um parágrafo. Se gostar de escrever, escreve mais. Não precisa se preocupar com como você está escrevendo, mas é você colocar no papel, porque é uma forma também de materializar isso. Então, isso que eu estou fazendo me nutre ou me anestesia? Ou isso que eu estou deixando de fazer me nutre ou me anestesia? Isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do que eu quero? É bom pensar.
Uma outra pergunta muito importante, assim, eu realmente quero isso? Porque muitas vezes a gente diz que quer alguma coisa, mas é porque alguém disse que era bom, porque a nossa família diz que se eu fizer isso vai me trazer mais esse resultado, eu vou ter mais dinheiro, porque socialmente se eu fizer eu vou ter mais status. Mas será que lá no fundo eu realmente quero isso? É uma coisa que eu vejo sempre também. Às vezes a gente diz que quer fazer aquela viagem, mas no fundo, a gente não quer. No fundo, se a gente quisesse, a gente já tinha ido. Quantas vezes alguém me disse, eu quero fazer essa viagem, e tinha tudo para fazer a viagem e não tinha feito ainda? Quantas vezes a gente diz assim, eu quero ter a minha casa, mas se eu tiver essa casa, essa é a resposta. Talvez você não queira ter essa casa. E tá tudo bem não querer. Não é porque todo mundo diz que isso é interessante que para você seja também. Se você talvez realmente quisesse ter essa casa, você já tinha dado um jeito de fazer isso acontecer. Ou você estaria nesse processo, ainda que de forma dolorosa, mas fazendo o que precisa para chegar na sua casa. E não criando artimanhas mentais, né? Que só reforçam de que realmente você não pode ter essa casa, que você não pode morar sozinho, que você não pode fazer essa viagem, que você é uma mulher, como é que você vai viajar sozinha? Que é muito caro, que é muito longe. Não é sobre o fato de você já ter alcançado, é de você estar no processo, estar em movimento nesse processo. Isso é muito importante. Então você pode dizer, eu ainda não fiz a viagem, mas eu já providenciei minha documentação, eu já estou guardando dinheiro, eu já sei para onde eu quero ir, eu já sei quanto custa ir para lá. Isso é movimento, isso é processo. Isso é para qualquer coisa. Eu estou usando aqui a viagem, a casa, porque são coisas mais palpáveis, mais fáceis da gente entender, mas poderia ser para qualquer outra coisa. E aí eu quero deixar esse convite de reflexão nesse nível mais profundo. Procrastinação, ela pode ser útil para você, para te proteger. E procrastinação pode parecer útil e não ser. O descanso pode parecer procrastinação e não ser. Fazer muitas coisas e ter entregas e ser uma pessoa que ajuda todo mundo e que está servindo e sendo muito doadora, pode parecer produtividade, mas pode ser procrastinação. Entre o fazer demais e o fazer de menos, talvez você só precise reaprender a se escutar, a se organizar e a priorizar aquilo que você realmente quer. Pensa nisso e a gente se vê na próxima sessão.